Muito obrigada por ter vindo ao Jornal da Globo. A nossa entrevista tem 30 minutos que começam a contar a partir de agora. Eu queria começar com reforma trabalhista. O seu programa inclui a revisão da reforma aprovada no atual governo. O senhor diz que ela cria insegurança jurídica, que o país não pode crescer com insegurança jurídica. Mas o senhor também fala em anular leilões de poços de petróleo, em cancelar a fusão da Embraer com a Boeing. Essas não são também medidas que criam insegurança jurídica? Não, eu sou professor de Direito e tenho boa consciência de quais são os limites e quais são as regras, né, do Estado de Direito Democrático. Para mim, o Brasil está sob um golpe de Estado e isso já fere de morte a legitimidade dessas iniciativas. Em segundo lugar, cada caso é um caso. A reforma trabalhista precisa ser revogada porque ela é a reprodução de uma agenda de 1998, que passou como uma fraude no Senado, que aceitou votar contra a sua própria convicção, isso está tudo registrado, desde que o presidente da República formalizasse uma carta vetando aquelas aberrações. E o Senado votou e o veto não aconteceu. E isso produziu já mais de 980 mil novos desempregados no Brasil, o que é uma selvageria que tem que ser substituída por uma coisa moderna, lembrando sempre que a China já paga um salário-hora mais alto do que o Brasil e a economia mais competitiva do mundo é a Alemanha, e não por acaso são os salários-hora mais caros do mundo. É evidente que o Brasil não é a Alemanha, nós temos que gramar muito ainda a produtividade. A questão da Boeing. A Embraer. Quando a Embraer foi privatizada, o governo federal ficou com uma Golden Share, que é uma espécie de ação especial, não estou explicando para você, mas para o telespectador, que dá ao governo o poder de vetar determinadas decisões estratégicas. E aquilo é uma questão absolutamente sensível, sob o ponto de vista da defesa, da segurança nacional, da engenharia brasileira. É um de dois lugares onde o Brasil ainda tem alguma potencialidade tecnológica. Petróleo, a Petrobras, e a Embraer. Dois produtos extraordinários foram desenvolvidos, estão na hora de renderem bilhões de dólares para o Brasil e nós estamos permitindo, se isso se consumar, eu vou desfazer, que a Boeing feche a Embraer, que na verdade é o que ela pretende fazer. O KC-390, que é um supercargueiro, absolutamente nada da seriedade com que o Brasil deve continuar tratando suas relações internacionais. Antes de perguntar sobre essa agenda, eu queria só lembrar, quando o senhor se refere a golpe de Estado, numa referência, acredito, ao impeachment de Dilma Rousseff, que se tratou de todo um processo que seguiu trâmites legais e que foi supervisionado pelo Supremo Tribunal Federal. Acho importante a gente lembrar também que o grande estoque de desempregados foi produzido pela crise econômica e não pela reforma trabalhista, ainda que o senhor tenha críticas a ela. Nós temos 13 milhões e 700 mil desempregados. Eu falei que do dia que a reforma trabalhista entrou em vigor com a mentirosa promessa de que ia ajudar a superar o desemprego, 980 mil novos desempregados foram produzidos no Brasil. Eu queria lhe perguntar sobre... E o impeachment da Dilma correu certamente ao protocolo legal, igual 64. Bom, vamos lá. Em 1964 também se persistiu todo o itinerário protocolar e o Supremo, que já dizia Rui Barbosa, o poder que mais tem faltado à República, também cohonestou aquele golpe. Tá. Se a gente pegar esses itens da agenda, rever o leilão dos poços, rever esse negócio Boeing e Embraer, o que o senhor está propondo acerca do que deve ser feito com a reforma trabalhista, o senhor concorda com quem caracteriza essa agenda como uma agenda nacionalista e estatizante? Eu sou nacionalista, eu não quero estatizar a Embraer. Não quero estatizar a Embraer. Eu quero que a Embraer siga nacional brasileira, que é diferente. Ela hoje já é privada e eu não tenho nada contra ela ser privada. Foi privada que ela desenvolveu esse estágio superior de ser a maior companhia mundial de jatos médios, desenvolveu o KC-390, que é um supercargueiro, que é uma joia, que tem um mercado cativo de 20 bilhões de dólares. E veja, os americanos acabaram de proibir os chineses de comprar a Qualcomm, que é uma empresa privada. Por que eles fazem isso? Para proteger a sensibilidade de certos setores estratégicos, no caso da Qualcomm, chips. E o Brasil, que só tem mais dois lugares, que é petróleo e a Embraer, nós vamos entregar para o capital estrangeiro e nós vamos pagar a conta como? Bom, com minério de ferro bruto, isso não paga a conta do Brasil. Vamos passar para a inflação, que eu acho Agora, que é um tema... Agora, eu sou nacionalista fervoroso. O senhor já deixou isso claro. Vamos lá. O senhor diz que, se eleito, vai perseguir a menor inflação possível, desde que cumprida uma meta de criação de emprego. O senhor sabe que nada corrói tanto o poder de compra das pessoas mais pobres do que a inflação, os preços aumentando dia a dia, o salário parado. Portanto, essa sua proposta, eu acho que ela levanta uma questão importante. Qual é o máximo de inflação? Qual é a inflação que o senhor considera tolerável? A que eu entreguei quando ministro da Fazenda. O brasileiro mais jovem não sabe, mas eu fui ministro da Fazenda, ajudei a fazer o Plano Real sob a liderança do presidente Itamar Franco.
E eu peguei a inflação com 3% ao mês e entreguei com zero, o país crescendo, com desemprego quase perto de 3%. Então, repare, a minha proposta... Posso só colocar uns números aqui? Eu tenho visto o que o senhor fala sobre essa questão da inflação, então eu trouxe aqui para me acompanhar os seus números de inflação quando ministro da Fazenda. De fato, eram números baixos, a inflação estava numa trajetória de baixa com a implantação do real. Não, eu recebi com 3 e entreguei com zero. Olha, o número que eu tenho aqui é de 1,53% em setembro, quando o senhor assumiu o Ministério da Fazenda. Mas só assumiu em setembro o Ministério da Fazenda. Dia 7 de setembro. Muito bem. E depois ela deu um pequeno repique em outubro, voltou a dar outro em novembro e, de fato, caiu em dezembro, quando o senhor entregou, mas o número que eu tenho aqui é de 1,71%. Sempre lembrando que era mesmo um quadro de inflação baixa. Mas o que eu queria entender mesmo, candidato, é essa questão de associar uma inflação menor à perseguição de uma meta de emprego. Como é que fica para o senhor a questão de qual é a inflação aceitável? A inflação aceitável é zero. Agora, deixa eu explicar para você. O Brasil está intoxicado, Renata. Essa que eu estou propondo equivale às melhores práticas internacionais. O mandato do FED, que é o Banco Central Americano, é perseguir a menor inflação a pleno emprego. O mandato dos bancos centrais mais sérios da Europa perseguir a menor inflação a pleno emprego. Muito poucos países têm essa coisa de inflation target, que se chama meta de inflação no Brasil, e nenhum deles tem a história de indexação que o Brasil tem, sancionando com taxa de juro preços que são inflados por decreto de governo. Isso é simplesmente jogada, canalice, se quiser uma palavra um pouco mais dura, para privilegiar a especulação financeira que está matando o Brasil. Veja, essa prática que vem do Fernando Henrique, perpassou o governo Lula, se agravou com Dilma, essa prática destruiu nos últimos 3 anos 13 mil indústrias no Brasil. Essa prática fechou 220 mil pontos de comércio no Brasil. Nenhum país do mundo capitalista assiste. O senhor não vê, por exemplo, o risco que muitas pessoas que estudam o assunto da inflação veem de que numa economia de memória indexada como a nossa, deixar a inflação correr mais solto? Não, eu não vou deixar a inflação, isso é por intriga. Descontrolar preço? Não vou deixar correr a inflação de forma nenhuma, isso é por intriga. Por intriga, o que eu vou fazer é fazer com que os preços centrais da economia brasileira ajudem quem trabalha e produz. E passe esse país a privilegiar aqueles que estão na produção e aqueles que estão no mundo do trabalho, encerrando uma crônica de especulação financeira, de agiotagem protegida pelo governo federal brasileiro, que estão matando a nossa sociedade. O Brasil está quebrado. Não é possível que a gente insista nesse modelo, que é estúpido, puro e simples. E eu queria passar por um assunto que é talvez a proposta mais chamativa das que o senhor apresentou no seu programa de governo, a de refinanciar a dívida dos brasileiros. São 63 milhões de pessoas endividadas. O senhor deu o nome a esse programa de Nome Limpo. Ele prevê formar grupos de 5 ou 10 pessoas endividadas, elas seriam reunidas num sistema chamado Aval Solidário. Nesse sistema, pelo que eu entendi, se alguém não paga a prestação, os outros têm que se responsabilizar, os outros do grupo. O senhor não tem falado muito desse aspecto em entrevistas e eu acredito que boa parte do eleitorado não saiba desse dado muito importante. Eu lhe pergunto, uma pessoa que está traumatizada, onerada pela própria dívida, o senhor acha que ela vai querer, eventualmente, arcar com a dívida de outra pessoa? Eu não propus que fossem outros endividados, não. É só ler o que está no meu site, cirogomes.com.br, tem a cartilhazinha, está bem estudado, e eu estou até ficando feliz porque está todo mundo agora imitando. Mas repare, a dívida é de R$ 4.200 o volume médio. Com descontos que o Serasa já está dando, as pessoas sozinhas, sem proteção do governo, está dando desconto de 70%. Vamos supor que eu consiga só isso. A dívida cai para R$ 1.200. Se eu picar isso em até 36 vezes e dar ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica um juro de 10%, 12% ao ano, trocando os abusos que hoje... Só para lembrar... Deixa eu terminar, Renata, por favor. Não, por favor. Por favor, não é possível perguntar da coisa, pôr dúvida na coisa, e na hora que eu estou explicando, você interromper. Eu só queria dizer o seguinte, candidato, eu li a cartilha. E, de fato, o senhor fala em organizar grupos de 5 a 10 devedores. Mas não precisam ser devedores. São 5 a 10 pessoas, porque quando você aluga uma casa, você, Renata Lopretti, respeitada, querida, precisa ter um avalista, precisa ter um fiador. Quando o cidadão compra um carro financiado, ele fica com reserva de domínio. Por quê? Porque isso é a garantia. Por quê? Porque eu quero que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica tenham garantias. E a garantia qual é? Você reúne 5 a 10 pessoas e elas assinam solidariamente. Se a prestação é R$ 40 que você me interrompeu, dividindo por 36 vezes, dá R$ 40 por mês. 10 pessoas juntas, se uma delas falhar, elas têm que dividir, dá R$ 4 por mês para cada avalista. Vamos concordar que isso é o mínimo de solidariedade comunitária que o nosso povo está cansado de fazer.
Candidato, quando a gente pergunta sobre essa proposta, a gente não está perguntando por não, de alguma maneira, ignorar que as pessoas buscam uma solução. A única coisa que me aborrece é interromper quando eu estou respondendo. Não, a gente não está ignorando que as pessoas buscam uma solução para a questão da inadimplência. É exatamente para entender. Isso é um problema de macroeconomia. O principal motor, não fiz isso porque sou bonzinho. Eu fiz isso quando eu estou estudando, são 4 grandes motores que eu vou fazer, consertar para eles devolverem a atividade econômica e gerar os empregos que nós precisamos gerar para o Brasil. 13 milhões e 700 mil desempregados, 32 milhões e 200 mil brasileiros vivendo de bico, correndo da repressão pelas ruas das cidades. Eu estou estudando com a minha vivência, consultando toda a melhor inteligência, e o principal motor de ativação econômica no nosso país é o consumo das famílias. Tá. Se eu não consertar o crédito popular, como é que o consumo das famílias se restaura? Então, se eu restauro, o comércio vende, se o comércio vende, a indústria produz, os empregos aparecem e o dinheiro para pagar a melhoria na saúde, na educação, na segurança surge, porque eu sou um homem sério. Né? Isso é toda uma proposta bem estudada. Tá. Fique tranquilo, eu vou tirar você do SPC. Então, já que o senhor está falando... Eles enlouquecem. De maneira nenhuma, não você. É porque a gente trata essa proposta muito a sério. O refis para Barão, nunca ninguém botou defeito. Não, foram feitos 390 bilhões de reais nos últimos 3 governos. O senhor me desculpa, não se trata de botar defeito, se trata de tentar entender. Eu só queria dizer mais uma vez que a cartilha fala em reunir 5 a 10 devedores. Ou não, e eu queria... garantidores. Pode ser devedor, se for melhor ainda. E eu queria aproveitar que o senhor falou em desempregados para dizer o seguinte: quem estuda esse assunto do crédito a fundo diz que é muito arriscado estabelecer um programa como esse num cenário de desemprego alto. Que garantia o senhor pode oferecer que o alívio imediato não vai ser seguido por um outro ciclo de endividamento? Não seria o caso de primeiro tomar medidas para retomar o emprego e depois fazer um emprego Sim, um programa como esse? Quem chamou a atenção e continua chamando a atenção só para esse ladinho do meu projeto nacional de desenvolvimento é que deve responder por isso. O meu projeto está com começo, meio e fim. Eu tenho um compromisso de gerar 2 milhões de empregos no primeiro ano. Digo claramente onde vai ser: construção civil, obras paradas, 7.200 obras paradas, saneamento básico, porque tem crédito, não precisa ser saque do Tesouro, reestruturação do passivo das empresas para restaurar o financiamento empresarial, que também está desestruturado, especialmente o pequeno e médio empresário pode contar com isso. Tem lá uma proposta de um nome limpo para pequeno empresário também. E consertar a conta pública. Isso está tudo desenhado, com detalhes. Então, e é todo um caminho por onde o Brasil vai se reindustrializar. Complexo industrial do petróleo, gás e bioenergia, por isso eu não aceito que a Petrobras seja esquartejada e entregue para os estrangeiros. Vou tomar de volta a bem do Brasil, dos filhos brasileiros, porque isso é um dinheiro que pertence aos nossos filhos, aos nossos netos. Não tem sentido entregar isso para estrangeiro. Quem veio comprar foi um estatal da Noruega. A elite brasileira pirou na maionese, está navegando na maionese. O estatal da Noruega vem comprar um petróleo do Brasil. Então é bom para o Estado norueguês comprar o petróleo e é bom para o Brasil vender o petróleo. Quem é mesmo que está sendo esperto, os noruegueses ou nós? Vamos lá passar para um outro ponto do seu programa. Complexo industrial da saúde, complexo industrial do agronegócio e complexo industrial da defesa. Por isso eu não vou aceitar que a Embraer seja destruída. Então tá, vamos passar para um outro ponto do seu programa que tem novidade, que é a questão da reforma da Previdência, em que o senhor propõe que a gente migre de um atual sistema de repartição, em que o trabalhador da ativa banca o aposentado na inativa, para um sistema que é o sistema de capitalização, em que basicamente o trabalhador contribui para a sua poupança de aposentadoria. Quem estuda a fundo o assunto da Previdência diz que migrar de um sistema para o outro tem um custo bastante elevado. A sua equipe fez esse cálculo? É evidente, sob a minha pessoal liderança. Veja, vamos tentar explicar para as pessoas. Vamos lá, depende de algumas variáveis que vão estar na negociação. Mas vamos só explicar para as pessoas. Só o Brasil, a Argentina e a Venezuela, que nesse caso não são boas companhias, persistem na América Latina com regime de repartição. Os 3 estão quebrados, os 3 países. E aí fica a elite brasileira insistindo em reformar o que é irreformável. Eu estou propondo uma solução estratégica definitiva para um problema que vai engolir o Brasil se a gente não equacionar. É preciso garantir, porque está dito na Constituição, que essa reforma tem que ser para o futuro. Por quê? Porque toda providência legal no Brasil está proibida pela Constituição de retroagir para ferir direitos adquiridos. Então, tudo isso é daqui para frente. Terceiro, como é o sistema de capitalização? Até um certo teto, por isso a variável não está dada ainda, pode ser 3 mil, 4 mil, 5 mil. A pior hipótese, 5 mil reais é o teto que já está palavrado para um sistema único, público e privado para o futuro. Até esses 5 mil o governo garante, porque a contribuição será compulsória ditada por lei.
o empresário, o trabalhador, alguma contribuição legal, tipo PIS/COFINS, que a gente pode mudar, que eu pretendo mudar. E, a partir daí, o cidadão e a cidadã que quiserem ter uma renda previdenciária, uma aposentadoria maior, ele banca voluntariamente esse excedente. Isso é o que o mundo moderno inteiro faz, Renata. Então, na pior hipótese, o custo de transição são 500 bilhões de reais. Só no que período D? Exatamente. Aí o período D é que está a chave para entender que isso é perfeitamente praticável. Vai depender de cada pessoa. Por quê? Porque esses títulos que vão indenizar o que o ativo do cidadão tem contra o Estado vão ser títulos pré-fixados, com juro de caderneta de poupança, e o cidadão vai receber esse crédito e ele pode realizá-lo no mercado secundário, se quiser, com deságio que o mercado pagar, ou ele pode hospedar pelo valor de face, que só vai vencer quando ele se aposentar. Então, se alguém fizer isso aos 60 e a idade mínima para um profissional, vamos dizer, liberal, tal, seja 65, e também vai ser variável essa idade, o trabalhador rural comigo não vai ter a mesma idade, mulheres não vão ter a mesma idade, professores não vão ter a mesma idade, policiais não vão ter a mesma idade, porque isso é a diferença que a gente precisa entender de uma sociedade tão desigual, tão injusta e perversa quanto a nossa. Portanto, na pior hipótese, você tem aí uma dívida que vai vencer em 25, 27 anos, pré-fixada. Isso é perfeitamente praticável. Candidato, para aprovar essa e outras propostas que... Não apresentei, não aprovei. Não apresentou, eu não apresentei porque lá demora 10 mil semanas para você apresentar um projeto e ele ser deliberado. Mas isso é um dado. O que eu queria perguntar é o seguinte... Não, isso é infamante. Porque no Palácio sintoma de República de Banana. Mas você acha que eu não tenho ideia? Não, ninguém está dizendo que não tem ideia. Esse monte de projeto que eu tenho... Mas o senhor não acha que é relevante a gente ver como foi a sua vida parlamentar, quantas vezes, quantas sessões o senhor participou? Eu estou entre os melhores deputados do Brasil pelo DIAP. Eu fui melhores 100 cabeças do Congresso, o que é tão irrelevante quanto. Ok, mas então vamos ficar no fato de que o senhor mesmo disse que não foi um período feliz, o senhor não gostou. Eu peguei Michel Temer e Eduardo Cunha mandando e dando as cartas e definitivamente, olha, não quero para você essa convivência. Por que o eleitor... Dois bandidos. Por que o eleitor deve acreditar que o senhor vai ser capaz de dialogar com o Congresso e de construir maiorias para aprovar esses projetos que o senhor está apresentando? Toda a elite brasileira, ela não tem culpa nenhuma, já está dando teu voto por resolvido. Ou seja, você tem a chance de agora, no dia 7 de outubro, escolher um deputado que você quiser. Mas a elite inteira já está dizendo que você vai mandar para Brasília os mesmos vagabundos, os mesmos ladrões, os mesmos pilantras. Eu acredito que você vai pensar 10 vezes e vai escolher um deputado que tenha compromisso com o país, com a decência, porque senão aí é masoquismo. Isto dito, e eu confio muito que nós vamos mudar, eu sou uma pessoa muito treinada, né? Eu fui deputado federal mais votado do Brasil, eu fui ministro da Fazenda, negociei com o Congresso sem nenhum trauma. Eu fui ministro da Integração Nacional, viabilizei o projeto de integração de São Francisco, da transposição de São Francisco, negociando com a mais complexa rede de interesses que aconteceu. Eu fui deputado estadual de oposição, fui deputado estadual de situação, líder do governo Tasso, que fez história de ruptura no Ceará, enfim... Eu fui prefeito, lidei com vereador. Será possível que eu não adquiri experiência para isso? Só para dizer que quando a gente diz que o Congresso deve ser muito parecido, até mais fragmentado do que o atual... Você está adiantando o voto do povo, não é culpa sua, a elite inteira acha isso. Ninguém está fazendo isso, as pessoas que observam a eleição vêm para começo de conversa, e o senhor sabe disso porque o senhor conhece os parlamentares, que esse ano a própria taxa dos que estão se recandidatando é mais alta do que em eleições anteriores. Eu sei, e eu sei que há muitas evidências dos abusos reconduzir as questões, mas eu estou ajudando o povo brasileiro a amadurecer o seu voto. Sabe por quê? Porque eu confio no povo brasileiro. Eu só estou aqui por isso. Vamos continuar falando de política? Você acha que faz sentido um cara como eu aceitar entrar numa guerra suja dessa que virou a política brasileira a essa altura da minha vida? Só sucesso, só tranquilidade, filho novinho. Então eu estou porque eu amo o Brasil, eu quero construir um caminho que proteja o Brasil desse itinerário de radicalização que da ruptura da Dilma para cá, se projetar, nós vamos simplesmente, o Brasil não aguenta mais, Renata. Ok, vamos continuar falando de política. O senhor tem batido bastante no PT e no candidato Fernando Haddad. O senhor disse recentemente que o Brasil não aguentaria outra Dilma Rousseff. Mas o senhor, de uma maneira geral, preserva o ex-presidente Lula, que, vamos combinar, escolheu o candidato, o dia, o local do lançamento da candidatura e dita tudo o que está acontecendo na campanha do Fernando Haddad. Não é um duplo padrão? Por que o senhor critica o PT e o Fernando Haddad e preserva o ex-presidente Lula? Porque o PT e o Fernando Haddad estão soltos e podem reagir. E o Lula está na cadeia.
Eu me sinto um covarde. Mas o senhor acha que acontece alguma coisa? Eu gostaria muito que o Lula estivesse solto para que a gente pudesse estabelecer um debate e eu refletir com ele. Meu irmão, eu sou amigo do Lula há mais de 30 anos. Eu apoiei o Lula todos os momentos. Quem quiser inventar outra história, inventa outra história. Agora, isso me permite saber que o Lula nem é o Satanás, como os coxinhas, os radicais de direita no Brasil querem fazer, e nem é esse Deus que certa fração religiosa radicalizada do PT quer também transformar. Eu conheço o Lula de perto há 30 anos. Então, se o senhor conhece o Lula de perto... Deixa eu só terminar, porque a pergunta é complexa. Então, repare, o Lula escolheu o Palocci, que está preso, para comandar a economia brasileira por 8 anos. Será que ele mesmo, Lula, acha que foi uma escolha acertada com tudo que está acontecendo? Porque ele caiu antes. Eu estou só dizendo, o Lula escolheu a Dilma, que é uma pessoa honrada, mas desastrou o país. O Lula escolheu o Michel Temer, com a popularidade farta e generosa merecida, escolheu o Michel Temer e cravou o Michel Temer na linha de sucessão do Brasil. E tudo isso eu protestei na hora. O Lula escolheu o Haddad recentemente. Eu não falo mal do Haddad, o Haddad é um amigo meu. Eu estou discutindo porque nós estamos num debate. Então, o Haddad acabou de ser apoiado pelo Lula na reeleição em São Paulo e simplesmente perdeu em todas as urnas, Renata. Perdeu no primeiro turno, tirou 16% dos votos. Foi considerado o pior prefeito do país. Tinha 3% de avaliação ótima. 3% de avaliação ótima, o Haddad na prefeitura. É razoável que a gente exponha o Brasil a esse risco? Com a radicalização fascistoide, odienta, radicalizada que nós estamos assistindo, que já descambou para a violência física, que o Brasil vai repetir essa mesma confrontação, que dia nosso povo vai ter sossego para poder trabalhar, para poder produzir? Isso é que eu quero ajudar o Brasil a achar, o caminho do equilíbrio, né, do diálogo, em que a gente estabeleça as diferenças sem esse radicalismo extremado. Então, já que o senhor está falando das responsabilidades do ex-presidente Lula, qual é, no seu entender, a responsabilidade do ex-presidente Lula no Mensalão e no Petrolão? No Mensalão eu estava lá. Ele, de fato, não sabia. Eu tenho razões genuínas para acreditar que ele, de fato, falou a verdade quando disse que não sabia. No Petrolão não dá. No Petrolão simplesmente não dá, porque não é que ele sabia que as pessoas estavam roubando, mas ele sabia que as pessoas estavam procurando essas indicações para roubar. Isso aí, infelizmente, eu, por exemplo, falei para ele várias vezes do Sérgio Machado. Tá. O senhor teve numa sabatina no Jornal o Globo na semana passada e lá o senhor comentou uma entrevista... Logo, acho que fica à vontade. Lá o senhor comentou uma entrevista dada pelo comandante do Exército, General Vilas Boas. Nessa entrevista, ele manifestou a opinião que, diante do quadro de divisão na sociedade brasileira, na política, divisão extremada, ele via a possibilidade de que a legitimidade do presidente eleito viesse a ser contestada. Daí o senhor, acredito, inspirado numa frase do dramaturgo alemão Bertolt Brecht, disse o seguinte a respeito das palavras do general Vilas Boas, que ele tentou calar a voz das cadelas no cio que embaixo dele estão se animando. Eu queria saber exatamente a quem o senhor se referia, candidato. Isso é Bertolt Brecht mesmo, não é? Infelizmente, às vezes eu tenho esse mau hábito de ler e às vezes eu falo coisas citando poetas, citando filósofos e as pessoas atribuem a mim como se isso fosse alguma coisa destemperada ou descuidada. Deixa eu reposicionar a coisa. O general Vilas Boas, inclusive, não está bem de saúde. Eu tenho por ele estima, respeito, conheci ele há muitos anos. Lá nesse processo, ele me convidou para conversar lá no quartel. Eu mandei dizer para ele que não achava próprio o comandante do Exército. Nesse processo eleitoral, agora, neste processo eleitoral que nós estamos em andamento, ele me convidou para ir no quartel-general, no Forte Apache, em Brasília, onde ele exercita o comando, e eu disse a ele que não era próprio o comandante do Exército convidar um candidato para conversar. Não acho próprio, por isso simplesmente não acho próprio. E ele perguntou então, muito gentilmente, se eu aceitaria em conversar com ele na casa dele. Eu aceitei e fui lá. Tivemos uma conversa muito franca em que eu claramente anunciei para ele que esse general Mourão está escalando o golpe no Brasil e que eu ia enfrentá-lo. E o general Mourão considera o general Vilas Boas amigo e irmão. E eu sou um brasileiro que conheço a lei. Conheço a lei e dou valor a ela. Está proibido o comandante militar dar opinião sobre política. Simples assim. Está escrito na Constituição brasileira, em todos os regulamentos, que chefes militares não podem opinar na política. Deus está me ajudando. No dia seguinte, o presidente do Uruguai mandou prender o comandante do Exército, que deu uma opinião sobre um assunto que, inclusive, era pertinente ao Exército, mas era política. No caso, é próprio um comandante militar, num país que tem a tradição lamentável que nós temos, é próprio. Vamos raciocinar juntos. É próprio
Que um comandante militar fique tutelando o processo político, coagindo as pessoas a votar por medo. Medo de quê? Eu não tenho medo deles, não. Candidato, acho que o senhor respondeu a pergunta que eu lhe fiz. O nosso tempo está chegando ao fim. Eu não queria perder a oportunidade de fazer pelo menos mais 2 perguntas. Eu não vou lhe interromper, mais breve. Mas eu peço para o senhor ser mais breve. Quero voltar para a campanha de 2002, onde, entre outros destemperos, o senhor chamou de burro um ouvinte que atacou o senhor numa entrevista de rádio. A mim não. Insultou Antônio Carlos Magalhães, governador da Bahia. Muito bem. Senil, que já estava velho e doente. O senhor chamou tanto de que burro morreu logo em seguida. Esse ouvinte e depois, analisando o episódio, o senhor disse o seguinte, e eu queria ler aqui o que o senhor disse. Para ser presidente, eu tenho que ter a capacidade de nunca mais me deixar levar por uma provocação dessa natureza. É uma lição que eu aprendi. Bom, ontem, em Roraima, aconteceu de novo. O senhor xingou, deu um leve empurrão, sugeriu que mandassem prender, e isso nem está entre as suas prerrogativas. Um homem que trabalha numa emissora de rádio e trabalha ou trabalhou... Mentira, Renata. Trabalha ou trabalhou... Isso é mentira. Deixa eu descrever o que aconteceu. Não, mas isso é mentira. A revista Época das organizações Globo, hoje no seu site, esclarece quem é. Eu fui informado... Eu vou informar quem é a pessoa. Eu vou informar quem é a pessoa. Eu vou informar que essa pessoa, de fato, lhe provocou, porque ela trabalha ou trabalhava para o candidato ao Senado do DEM. Trabalhava não, recebeu R$124 mil, do DEM não, do Romero Jucá. Mas eu não quero... Candidato, é muito importante para mim aqui falar do que o senhor acha desse episódio. Porque eu acho o seguinte... A questão é... me deixa só fazer a pergunta. O senhor não acha que a gente está de novo às voltas com uma questão que marca a sua vida pública? O senhor muitas vezes tem que responder por isso, que é a questão do seu descontrole? Eu não tenho descontrole nenhum. Eu tenho 38 anos de vida pública, nunca respondi por um escândalo, dei um mal feito na minha vida longa. Ministro, governador, prefeito, mais popular e melhor avaliado do país. E veja bem, nunca respondi por um escândalo, um mal feito, nem sequer para ser absolvido. Não estamos falando disso aqui. Não, mas eu estou falando disso aqui. Ok. E aí inventam essa questão. Eu não tenho sangue de barata e não quero ter. Então eu fui avisado que o Romero Jucá, que todo mundo conhece o marginal que é, resolveu me constranger para não andar nas ruas de Boa Vista. Que ia pagar o quê? Um camarada veio, Renata, está tudo filmado. O camarada veio e botou a mão aqui e grudou um adesivo do Bolsonaro, mandado por ele, para simular covarde, vagabundo que é, para simular que era alguém do Bolsonaro. Um candidato acabou de levar uma facada. Pois o camarada podia ter enfiado a faca no meu peito, aqui em cima do coração. Está tudo filmado. Felizmente, hoje a imprensa está acompanhando, tudo filmado. Aí veio o mesmo cidadão, vem para cima de mim e vem se aproximando. Eu empurrei ele de volta. E quando eu empurrei ele de volta, eu disse, vai para casa do Romero Jucá e falei um palavrão. Eu falo palavrões. Em legítima defesa, eu falo palavrões. Não me entenda mal, candidato. Não estou entendendo mal em absoluto. Eu sei que você jamais falou um palavrão. Não, é porque tem uma questão aí envolvida que eu acho que tem menos a ver com a pessoa e mais a ver com o senhor no seguinte sentido. O senhor não acha que, ocupando a presidência da República, vai ser exigido do senhor muito mais controle, muito mais temperança, numa situação de grande estresse, de exigência diária? Claro, simples assim. Então, nós temos 2 questões para fazer. O presidente da República anda no meio da rua, exposto a alguém dar um empurrão nele, a alguém enfiar uma faca na barriga dele. Isso nunca aconteceu, não vai acontecer comigo. Agora, veja, Renata, a grande questão não é essa. A grande questão é o seguinte, eu estou dizendo novamente que eu fui governador do 8º Estado brasileiro, ministro da Fazenda, ajudei a fazer o Plano Real, ministro da Integração Nacional, viabilizei o projeto São Francisco de integração que levou água para mais de 12... Vai levar, porque não terminaram ainda, eu vou terminar, se Deus me ajudar a ser o presidente do Brasil. Eu fui prefeito da 5ª cidade do país. Me aponte um desatino, eu portando uma representação pública. Um só. Então, naquele momento ele tinha o poder tal, ele tinha a responsabilidade pública tal, ele cometeu o seguinte desatino. É porque não tendo o que dizer de mim, não pode me chamar de ladrão, não pode me chamar de competente e ninguém passa numa campanha com paletó limpinho. Então, comigo é isso, porque eu, 16 anos atrás, chamei alguém de burro, o que, de fato, existe gente burra, olha. Mas naquela ocasião, o senhor disse que foi um erro. Pois é, foi um erro, porque eu dei o rosto para bater, agora eu tenho 60 anos, eu estou muito mais seguro, muito mais maduro, e eu quero dizer que, infelizmente, existe gente burra. Esse general Mourão é um jumento de carga. E eu estou aqui gelado, frio, tranquilo, sereno, pronto para assumir a presidência da República, tomar decisões sóbrias sobre o mais agudo estresse que você quiser.
Candidato. Agora, eu considero ele um jumento de carga. Mas o nosso tempo... Disse hoje que família que é chefiada por mulheres... Nosso tempo acabou, candidato. Se nós continuarmos conversando, eu vou ter que fazer uma entrevista de mais de 30 minutos com os outros candidatos. Bom, perfeito. Nosso tempo acabou. Muito obrigado a você e obrigado Muito a obrigada todos. por ter vindo ao Jornal da Globo, a nossa entrevista.